Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman de volta aqui como prometido. Publicamos ontem aqui no nosso canal, vou deixar no card aqui o vídeo de unboxing do MacBook Air com chip M2 na cor meia-noite, midnight. Ele tá aqui à direita e aqui à esquerda eu tenho o MacBook Air da minha esposa, chip M1, primeira geração desse novo projeto do MacBook Air, que foi, como vocês viram ontem, redesenhado aqui nessa geração M2. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer um hands-on completo do novo MacBook Air, mas principalmente comparar ele, o que mais mudou, o que tem mais de diferente em relação ao MacBook Air com chip M1. Este nosso vídeo aqui está sendo patrocinado pelo evento Content Creator Expo, que vai acontecer do dia 22 a 24 de julho em São Paulo. A gente fala mais sobre ele daqui a pouquinho. Só para constar, esse novo MacBook Air aqui que a gente pegou é o modelo de entrada chip M2 com 8 GB de memória unificada. É o modelo de entrada, ele não tem o melhor dos chips M2, ele tem inclusive 2 núcleos a menos de CPU do que os modelos mais caros, então leve isso em consideração. E o MacBook Air aqui da minha esposa também é o de entrada anterior, também com 8 GB de memória unificada, então vai ser uma comparação muito bacana, modelo de entrada com modelo de entrada, mas leve em consideração que o MacBook Air novo, o modelo M2, ele tem, como eu falei, gerações com um chip melhor, que não passaram por esse processo que é chamado de chip binding, ou seja, que aproveita wafers de silício que não ficaram 100%, mas ainda podem ser devidamente reaproveitados, você desativando, por exemplo, 2 núcleos de CPU. E uma outra novidade aqui do chip M2 é que ele permite você configurar o novo MacBook Air com até 24 GB de memória unificada, mas aqui a gente está comparando Apple com Apple, maçã com maçã, 8 GB de memória unificada em cada um. Vamos começar aqui os comparativos, começando com a tela. Logo de cara aqui dá para ver uma diferença significativa aqui na tela do novo MacBook Air em relação ao antigo. A gente tem molduras muito mais finas em todos os cantos da tela, especialmente na parte superior, porque antes ela era mais fina nas laterais e mais grossa em cima. Agora ela tem a mesma espessura em todos os lados e está bem mais fino do que antes. Em compensação, ganhamos o notch que a gente já tinha visto nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, que eu, como dono de um, afirmo com certeza para vocês que não é problema nenhum. Você esquece do notch em poucas horas, talvez 1 ou 2 dias de uso. E se você quiser, existem utilitários como um chamado Top Notch, que eu tenho instalado no meu Mac porque eu acho mais bonitinho, não é porque o notch me incomodou, mas ele deixa a área superior ali do Mac toda preta e aí você realmente não consegue mais ver o notch, até porque os MacBooks Pro têm telas mini LED que não está aqui no MacBook Air. A tecnologia aqui é LCD IPS igualzinha, não temos ProMotion, ou seja, não tem taxa de atualização variável de 120 Hz, tal como nos modelos Pro. Então a tecnologia da tela é a mesma. O que a gente ganhou aqui são essas molduras menores com o notch. O display aumentou 0,3 polegada, aqui a gente tem 13,3, aqui 13,6 polegadas, e ele aumenta na vertical justamente para abrigar esse espaço onde fica o recorte, a testa ou o notch. A outra única mudança significativa aqui em tela é no brilho. A gente passou de 400 para 500 nits de brilho máximo, uma diferença aqui de 25%, não é pouca coisa e é visível. Eu não sei se a câmera aqui está pegando bem para vocês, se vocês vão conseguir distinguir a diferença de brilho. Ambas estão aqui definidas em brilho máximo, mas eu consigo perceber bem aqui com meus olhos. E isso vai facilitar, por exemplo, o uso desse novo MacBook Air em ambientes externos, quando você precisa de mais brilho na tela. Então é uma mudança muito bem-vinda. E falando nesse polêmico notch, o que está ali dentro dele também passou por um belo upgrade aqui no novo MacBook Air, que é a câmera. A webcam FaceTime passou de 720p para 1080p e é o que a gente vai testar aqui agora, junto também do novo sistema de microfones desse MacBook Air, que a Apple também promete estar aprimorado. Vamos para um comparativo rápido. Bom, agora você está me vendo e me ouvindo pela webcam 1080p do novo MacBook Air. E aqui a gente passou para a antiga webcam 720p do MacBook Air com chip M1. Agora a gente voltou aqui para o MacBook Air com chip M2, eu vou falar um pouco mais aqui para vocês sentirem também a diferença de áudio. E mais uma vez estamos de volta aqui ao antigo MacBook Air. Fechamos esse comparativo então de volta ao M2. E aí, gostaram? Bom, já que fizemos todo esse comparativo aqui de captação de imagem e de áudio, eu também quero ouvir os novos alto-falantes desse MacBook Air, que como mostrei para vocês no unboxing, não tem mais os furinhos em volta do teclado ali, mas ainda assim a Apple fala que ele está bastante aprimorado em relação à geração anterior. Vamos fazer agora aqui um comparativo similar lado a lado, similar ao que a gente acabou de fazer com a câmera. Para que esse nosso vídeo não seja derrubado aqui por questões de direitos autorais, a gente vai usar uma faixa do canal No Copyright Sounds chamada Cartoon On and On, já usamos em outros vídeos aqui. Eu vou colocar para reproduzir em ambos os Macs aqui em volume máximo e a gente vai alternando entre um e outro. Till I get
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Bom, não sei quão bem vocês vão conseguir perceber isso pelo microfone aqui, mas houve sim um aprimoramento. Não é da água para o vinho, não chega também à qualidade do MacBook Pro de 16 polegadas que eu tenho aqui, que é uma máquina maior. Tem uma câmara de som ali inevitavelmente superior, mas é um som de qualidade que foi sim aprimorado de uma geração para outra, só não sei se é tão perceptível assim. Mas beleza, vamos voltar agora para o chip M2 e tratar de performance aqui, que é o comparativo talvez mais importante para muitas pessoas, que também é uma coisa meio polêmica, porque eu acho que quem compra o MacBook Air não está buscando o máximo de performance possível. Não é esse o público que o MacBook Air se destina, mas é claro que as próprias promessas da Apple em evolução dos seus chips interessam a muitos de vocês e talvez quem tem um MacBook Air M1 quer saber se os ganhos do M2 valem a pena o upgrade, juntando com as outras coisas que foram melhoradas aqui nesse novo modelo. A gente também vai tratar aqui mais adiante da polêmica do SSD de 256 GB, que é justamente o modelo que está aqui na minha frente, mas a gente já chega lá. Vamos começar aqui com um clássico Geekbench, um benchmark aqui de performance das duas máquinas. O primeiro teste aqui é o de CPU, então a gente vai avaliar a evolução em CPU aqui, que no M1 está rodando a 3,2 GHz, no M2 a 3,48 GHz. Lembrando que a gente tem aqui 8 GB de memória unificada nas duas máquinas. Vamos rodar então esse benchmark inicial aqui. Tá, então os resultados, 1.744 pontos no teste single core aqui do M1, 1.934 no single core do M2, é mais ou menos aí 10 a 11% de ganho no single core, e 7.648 no multicore contra 8.968 no multicore do M2, aqui o salto já é um pouco maior, na casa dos 17%, tá bem dentro do que a Apple promete aí de ganhos para o M2, 10, 15, 20% de ganhos. E só por curiosidade eu rodei também o Geekbench aqui no meu MacBook Pro 16 polegadas com chip M1 Max. O single core foi bem equiparado ao M1 aqui, 1746, 1744. Basicamente idêntico, afinal os dois são baseados no M1, só que no multicore é claro que o M1 Max dá um banho aqui, 12.123 pontos no multicore contra 8.968 ali do M2. Então, em multicore é claro que o M1 Pro, o M1 Max e ainda mais o M1 Ultra vão deixar o M2, que é um chip de entrada, comendo poeira, até porque a gente ainda vai ver também a chegada do M2 Pro, do M2 Max, do M2 Ultra e até quem sabe de um M2 Extreme. Vamos rodar agora aqui o benchmark compute de GPU, ambos configurados para Metal M1 versus M2. Uau, a diferença em GPU foi ainda maior, 19.078 no M1, 26.040 aqui, é um salto de 36% em performance de GPU. Lembrando que esse daqui não é o modelo mais apropriado para esse teste aqui, tem modelos superiores, mas a gente está comparando entrada com entrada, e aqui no M1 Max, 58.329, mais do que o dobro aí de GPU em relação ao M2, mas incrível esse salto aqui, bacana. Mas a gente não vai ficar aqui só em benchmark, né? Eu vou abrir agora aqui o mesmo projeto que eu editei de um vídeo recente aqui do nosso canal no Final Cut Pro nessas três máquinas, inclusive na minha aqui, e vamos exportar todas com a mesma configuração aqui para a gente fazer um teste prático, até porque uma das preocupações em relação ao M2 é um possível thermal throttling, ou seja, quando a máquina começa a aquecer, já que o MacBook Air não tem ventoinha como os Pros, aliás, esses dois modelos não têm ventoinha, ele reduz então a performance do chip para não superaquecer. Então vamos ver como que esses três se comportam aqui. É claro que a exportação vai ser muito mais rápida no meu, mas eu quero ver qual que vai ser a diferença, principalmente do M1 para o M2 nessa exportação. Beleza, temos exatamente o mesmo projeto aberto aqui nos três Macs, é um vídeo de pouco menos de 6 minutos de duração, 4K, a gente vai exportar em ProRes 422. Eu vou, é claro, cronometrar o processo todo aqui, já a gente vai ver como é que eles se saíram. Enquanto a gente espera aqui a exportação, eu queria agradecer a Content Creator Expo por apoiar o Mac Magazine nesse vídeo aqui. Faltam pouquíssimos dias para o evento, é a última chance de você participar aí. 3 dias de palestras para criadores de conteúdo, como pessoas que usam o Final Cut Pro, é claro. Vou ter várias marcas lá, muitas palestras bacanas, inclusive do famoso Gaveta vai estar por lá também. Então, passa no link aí na descrição, é a última chance de você participar de um evento muito bacana para influenciadores, criadores, editores. Vai ser muito interessante, de 22 a 24 de julho em São Paulo, Content Creator Expo, link aí embaixo. Ah, e se você não puder participar das palestras em si, a área da feira, das demonstrações todas, é gratuita, então não perde essa oportunidade. Ok, temos os resultados aqui. O M1 Max obviamente foi muito mais rápido aqui do que os outros dois, terminou a exportação em 53 segundos. M2 ficou, é claro, em segundo lugar com
1 minuto e 32 segundos, e o M1 terminou sua tarefa 13 segundos depois do M2 com 1 minuto e 45. Acho que estamos dentro aí desses 10, 15% também aqui neste teste prático, acho que está aprovado também. Posto isso tudo, vamos para talvez a maior polêmica desse novo MacBook Air aqui com chip M2, especificamente neste modelo que está aqui na minha frente, que tem um SSD de 256 GB. Antes da gente fazer uns testes aqui comparativos, inclusive com o M1 Max também, eu queria explicar para vocês o que aconteceu. Nesse modelo de 256 GB especificamente, a Apple está usando um único chip de memória NAND, de 256 GB de capacidade, o que não parece ser uma coisa muito incomum, mas em todos os outros modelos ela utiliza 2 chips NAND trabalhando em paralelo. Então se você comprar um MacBook Air M2 com 512 GB, ele vai ter 2 chipzinhos lá dentro de 256 cada, ou seja, exatamente o mesmo que está aqui, só que em vez de 2 trabalhando em paralelo, e quando chips assim trabalham em paralelo, eles oferecem mais performance. A gente na prática enxerga sempre um drive só, no caso de 512 são 2 de 256, mas aparece no sistema como um só de 512. 1 tera são 2 de 512. E aí essa polêmica surgiu porque obviamente notaram já com o MacBook Pro M2 que o modelo de entrada de 256 tem uma performance de SSD inferior. Vamos agora aqui na prática conferir isso, comparando aqui o de entrada M1 com o de entrada M2, e eu também vou ter referência aqui do M1 Max para a gente entender o que isso significa na prática. Vamos rodar aqui então o Disk Speed Stat da Blackmagic Design nas 3 máquinas. E beleza, então aqui os resultados que comprovam realmente que esse SSD aqui do novo modelo é inferior ao anterior. Em gravação nem tanto, 1702 aqui megabytes por segundo contra 1600. Em leitura, a queda eu já achei mais significativa, de 2.900 para 1.470 megabytes por segundo. Aqui no MacBook Pro M1 Max a gente chega a 5.800 megabytes por segundo de gravação e 5.258 de leitura. Então assim, voltando o foco aqui para o MacBook Air, que é o comparativo mais direto aqui, está comprovado aqui na prática que o SSD do novo modelo teve uma queda que não é pequena de performance. E o SSD é justamente onde a gente armazena os arquivos, é onde ele vai ser consultado para você abrir um aplicativo, para você abrir um documento, para você transferir arquivos de uma máquina para outra e principalmente para fazer o swap, memory swap, que é quando o seu Mac fica sem memória, sem RAM, ele usa justamente o SSD para fazer essa troca de memória utilizando o armazenamento físico, que no caso aqui é do SSD. Então, é uma má notícia, sim, é uma má notícia, a queda não é pequena, ainda assim são números muito bacanas. 1.600 de gravação, 1.500 ali de leitura, não é definitivamente um SSD lento e eu diria que a grande maioria das pessoas nunca vai perceber essa queda aqui. Mas é um ponto negativo que tem que ser pontuado, é uma crítica que tem que ser feita à Apple, ainda mais porque o modelo anterior não dispunha dessa limitação. A gente está vendo aqui uma comparação elas por elas do modelo de entrada anterior com o novo, então é uma má notícia, a Apple tem que ser criticada por isso, e a gente no Mac Magazine, tal como já fizemos um artigo não recomendando a compra do MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2 que seja com 256 GB de SSD, porque os outros modelos não têm essa limitação, eu também não recomendaria, se você puder, comprar o MacBook Air de 256, porque você vai ter um ganho de performance também com um SSD de 512 GB ou superior, fora o espaço extra de armazenamento, que é sempre bem-vindo. Mas assim, eu volto a reiterar que essa diferença aqui, por mais significativa que seja, na prática não deve ser tão perceptível, e o próprio Disk Speed Test aqui da Blackmagic, que é um software para edição de vídeo, comprova que as limitações desse Mac em relação ao anterior são praticamente nulas. Tem apenas um xizinho a mais aqui, que é na leitura de arquivos 12K em ProRes 422 HQ. Então, todos os outros processos aqui, todos os outros formatos de edição de vídeo aqui são suportados pela nova máquina, mesmo com um SSD inferior. Mas assim, se você puder, pegue um modelo com mais capacidade. Mas é isso, senhoras e senhores, esse foi o nosso hands-on completo aqui do MacBook Air com chip M2, espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de deixar um joinha aí, que não custa nada e nos ajuda bastante. E se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, assina e ativa o sininho para ser notificado quando novos vídeos como esse daqui pintarem por aqui. Valeu e até a próxima!